Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um evento organizado pela Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, né? A nossa querida AMAT, que está completando 50 anos de existência, se apresentando moderna, atuante, comprometida em fazer valer a concretude dos direitos sociais em todos os seus aspectos, cumprindo assim o seu compromisso maior. Parabenizo e cumprimento a diretoria, demais colaboradores da AMAT, na pessoa da nossa querida presidente, Cássia Marise Ratten Guimarães, pela condução dos trabalhos em prol da advocacia mineira. Vamos falar de trabalho e bem-estar, né? Tivemos agora, no dia 16 e 17 de maio, a oportunidade de participar de um evento maravilhoso promovido pela AMAT, que foi o primeiro Labortec. E dentre tantos palestrantes, destaco a mensagem que me impactou muito do Dr. Rodrigo Carelli. E ele fazia uma abordagem dizendo que o momento que a gente está vivendo, sobretudo, nos alerta para o fato de que hoje trabalhamos muito mais do que aquelas 8 horas diárias, né, previstas até pela Constituição. E a gente nem se dá conta e também não questiona a esse respeito. Enquanto a gente não está trabalhando, a gente está consumindo. E que a gente precisa pensar um pouco, né, nessas condutas, nessa forma de viver que a gente está tentando superar e fazer uma reflexão já imaginando como será no futuro, né? Qual será o resultado dessas escolhas que a gente está fazendo agora. Então, a partir dessas reflexões, eu vou apresentar os nossos ilustres convidados de hoje e vamos já começar para o nosso bate-papo, né? Bom, primeiramente, doutora Rita Andréa Guimarães de Carvalho, psicanalista, mediadora judicial e privada, instrutora do CNJ em formação, graduada em psicologia, mestre, coordenadora e autora de livros e presidente do IMA, Instituto de Mediação Aplicada. Doutora Luciana Chamon, advogada e presidente da Comissão de Direito à Saúde Mental da OAB de Minas Gerais. Doutora Marta Ralph de Furtado de Mendonça Schmidt, nossa queridíssima juíza do trabalho, primeira vice-presidente do Tribunal de Apelação da ONU, né, doutora pela Universidade de Paris, seja muito bem-vinda também. Isabela Camargo, nossa convidada, comunicadora experiente, que já trabalhou como repórter em grandes emissoras, que vai compartilhar as suas informações e suas experiências, né, acerca do autocuidado, né, como prevenir para doenças ocupacionais, depois de já ter vivido uma experiência bastante séria. Dr. César Brito, advogado, escritor e cidadão do mundo, membro de instituições importantes afetas à advocacia e ao trabalho, ex-presidente do Conselho Federal da OAB, de Sergipe e da União dos Advogados da Língua Portuguesa. Bem, vamos começar então os trabalhos, a nossa primeira rodada de perguntas. Eu vou fazer algumas sugestões e aí eu deixo a palavra, né, livre aí ao nosso convidado para dentro daquilo que foi proposto, trazer um pouco do seu conhecimento, né? Nós vamos começar com Rita Andréa, pode ser? Perfeito. Rita, tudo ok? Ok. Primeiro eu quero agradecer, né? Pode falar. Eu quero agradecer e dar boa noite, né? Agradecer e falar boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Em 1930, Freud já dizia: a atividade profissional traz particular satisfação quando livremente escolhida. Esclarecer para nós, dentro da sua experiência, né, em que medida as nossas escolhas profissionais contribuem para a felicidade, para o nosso bem-estar, e se a mudança do trabalho presencial para o home office afeta a satisfação do indivíduo. Bom, vamos lá. É interessante você falar que em 1930, Freud dizia da satisfação do trabalho. Não é muito o conceito que ficou para todos nós, né? Aquela ideia, acabou o trabalho, a labuta foi, né? Nosso vínculo com o trabalho necessariamente nunca foi, ou não é um vínculo de alegria, né? É um vínculo mais de peso. Então, Freud já falou dessa mudança. E eu acho muito interessante a gente poder estar conversando aqui agora, no momento em que o trabalho muda o seu lugar substancialmente, e muda inclusive seu lugar topológico, muda inclusive seu lugar literal, né? Hoje, literalmente, o trabalho mudou de lugar, né?
E isso nos exige várias mudanças e várias novas formas de relacionar com o outro, com a gente mesmo, com tudo. Não sei se todo mundo conhece a frase, não leve trabalho para casa, não é? Assim, para a sua saúde, não leve trabalho para casa. O trabalho agora está dentro de casa, né? Então, isso exige que a gente já, olha, vamos pensar tudo que a gente tem que mudar, né? Então, a primeira máxima mudando é essa, né? Bom, o trabalho não vai para casa, o trabalho adentra a nossa casa. Então, isso é uma coisa que, sem perceber, a gente tem que mudar, inclusive o conceito de bem-estar. Outra coisa que eu acho muito importante da gente pensar é a ideia de tempo. A ideia de tempo, ela já vinha mudando, né? Para a própria questão da digitalização, a nossa forma de convívio, o estímulo rápido das coisas. Agora, mais ainda, né? Voltando para Freud, claro, né? Eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Freud fala de 2 tempos, um tempo lógico e um tempo cronológico. Lacan reafirma depois. Aí, o tempo cronológico é esse do nosso relógio. Nós estamos aqui, 19h30, ficaremos aqui de 19h30 às 20h30, 20 horas, não importa. Esse é o tempo do relógio. Mas o tempo lógico, que é o que de verdade nos norteia, ele fala desse tempo, que a coisa é pesada ou leve, agradável ou desagradável, né? Então, isso também muda muito. Se a gente tiver só como exemplo tolo, mas 1 hora num velório não é 1 hora numa festa, né? Então, essa diferença afetiva que de verdade é que nos conduz, não é o tempo do relógio. Bom, só que agora nós trabalhamos no tempo do relógio e no tempo afetivo de forma completamente diferente, né? As 8 horas trabalhadas não são 8 horas trabalhadas. As 8 horas trabalhadas pode ser 40, pode ser 20, pode ser 30, né? Porque, primeiro, esse espaço do online, esse espaço de olhar para o outro, é muito mais difícil. Temos que aprender? Não tenho dúvida. Vamos ter que aprender? Certo. Mas quando eu tenho a expressão do corpo do outro, quando eu tenho a ideia do outro na minha frente, eu não tenho que ficar aqui olhando, vendo, entendendo, compreendendo, né? Muito mais. A nossa concentração, ela é completamente diferente, né? De uma conversa, de um diálogo presencial para um diálogo online. Então, essa é outra mudança que a gente tem que pensar que é muito significativa e que é imperceptível para a gente. Porque você entra, começa a trabalhar, né? E vai trabalhando as 8 horas por dia, né? E de verdade você trabalhou 50, 60, 30, mas não são as 8 horas, né? É importante que a gente perceba essa diferença e fique atento para como significa esse tempo para cada um de nós. Essa eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que estar pensando. Outra coisa que eu acho super interessante é que, assim, o protagonismo do bem-estar, já que a gente está falando de bem-estar, ele mudou de mão, né? De onde e de quem era o protagonismo do bem-estar? Do empregador, não era? Nessas últimas empresas, a gente estava assim, de almofadas a jogo de bilhar, né? Todas as empresas estavam se organizando para poder fazer com que o dia a dia do seu empregado fosse mais leve. Bom, agora, de quem é a responsabilidade? Do empregado. É ele que tem que criar dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, um espaço agradável, um espaço... um espaço, aquele que era a função da empresa. Então, é outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar, que com o bem-estar agora cabe a mim, não cabe mais à empresa, né? E aí a gente começa a lidar com todas as dificuldades que dentro de uma empresa, ou dentro do espaço físico empresa, você teria menos. Para começar, a internet, né? Primeira coisa, o ponto da internet não é a mesma coisa. Segundo, um cachorro, um gato, né? Uma criança, essa coisa toda que está dentro da nossa casa, dentro do nosso dia a dia, e que nós não levaríamos, pelo menos presencialmente, para uma empresa. Pode até levar sem ser presencial, na cabecinha, mas só presencial não tem jeito. Então, vamos pensar assim. Outra coisa, mais importantíssima que eu queria pensar é assim, a diferença de gênero agora fica muito mais clara, né? Muito mais clara. Por mais que a gente queira, por mais que a gente avance, ainda é das mulheres, ainda é nossa essa ideia de conciliadora do lar, de quem organiza a casa, de quem estuda com as crianças, né? Bom, agora nós estamos dentro do lar, organizando a casa, trabalhando, e as crianças, para quem tem criança, estudando de modo remoto. Bom,
Isso não é dupla jornada de trabalho, isso é quádrupla, isso é quíntupla, né? Então, eu acho que é uma outra coisa que é importante da gente estar avaliando, né? Essa mudança que precisa. Eu acho que essas são questões que são muito importantes, muito importantes e, ao mesmo tempo, muito sutis, né? Que a gente não percebe o quanto ela nos adoece ou o quanto ela nos deixa saudável, né? O importante é assim, o quanto ela nos afeta. Vocês, muito melhor, de forma muito melhor que eu, sabem o número de casos que tem de afastamento no trabalho por questões psíquicas, mentais. Bom, prepara que vai ser muito mais, né? Vai ser muito mais, porque além de toda essa mudança de estímulo, você passa a conviver mais com quem você quer ou não quer tanto. Você deixa de conviver com muitas pessoas que você quer muito, como, por exemplo, mães, avós, né? Então, assim, é outra virada também que a gente tem que pensar. Então, são muitas coisas que esse trabalho remoto nos traz sutilmente e que a gente precisa estar atento para fazer uma gestão mais possível, nem falei melhor, tá? A gestão mais possível do nosso tempo, do nosso trabalho. Bom, mas sem querer ser profeta do dilúvio, né? Sem querer ser, vamos voltar lá para o começo de Freud, que fala, o trabalho pode ser uma realização. Pronto. O trabalho, ele traz dignidade, né? O trabalho enobrece, né? Uhum. E queira Deus, né, que nós possamos manter essa fala de que realmente o trabalho é extremamente importante para a realização pessoal, para a nossa vida, e que esse bem-estar, né, que antes deveria ser proposto pelo empregador e que por uma situação agora ele se faz presente dentro da casa do empregado, ele que estabelece o seu bem-estar, qual seria o limite, apesar dele estar em casa, dessa ação do empregador no comando daquela execução das tarefas. Sobre esse ponto, César, eu queria que você nos ajudasse aí no sentido de estabelecer, seria possível colocar um limite no poder diretivo do empregador numa condição onde o trabalho está sendo feito à distância? Como que a gente pode controlar, ou como que a gente pode estabelecer aí um certo distanciamento para que não invada, né, a nossa vida, a nossa rotina, que não fique tudo misturado numa coisa só? Esse é um debate que nós antecipamos no Brasil e no mundo por conta da pandemia, que é como os avanços tecnológicos interferem na relação de trabalho. Nós estamos, por exemplo, aqui conversando, o Brasil todo, nós estamos em casa e fazendo uma transmissão. Como isso interfere? Até porque todos falam, e é correta a afirmação, de que os avanços tecnológicos são irreversíveis, você não tem como modificar esse avanço tecnológico. Mas o que eu tenho colocado é que o avanço tecnológico não pode abstrair os avanços humanitários, os avanços que a humanidade, com sangue, suor e lágrima, construiu. E é isso que nós acontecemos, por exemplo, no mundo do trabalho. Vamos pegar o avanço humanista no mundo do trabalho. O trabalho, quando surge, ele era escravo, dedicado ao escravo, ele é sinônimo de castigo, punição. Os nobres ganhavam dinheiro exatamente para não trabalhar, porque trabalhar não dignificava. Depois nós vemos a figura da servidão. As pessoas eram os donos dos feudos, também eram donos das pessoas. Durante a Revolução Industrial, que as pessoas começaram a conviver, passamos a ter um outro tipo de trabalho, mas também com muito conceito de exploração. Os que se sentiam dono da propriedade das pessoas continuavam tendo a mesma relação. A jornada de trabalho de 16, 17, 18 horas, sol a sol, na Europa, o sol a sol é mais de 12 horas. E a exploração justamente constante, crianças, trabalho em carvoaria, e se sentiam tanto dono das pessoas e dos corpos das pessoas e da alma das pessoas, que quando as pessoas se revoltavam, eles julgavam no direito de metralhar quem se revoltava. As greves eram respondidas com morte e violência. Duas datas importantes, o Dia Internacional da Mulher, exatamente porque mulheres foram assassinadas porque reivindicavam melhores condições de trabalho. O Dia Internacional
do trabalho, porque homens e mulheres também reivindicavam melhores condições de trabalho. A resposta foi massacre, dizia até que a reivindicação de trabalho era caso de polícia, que respondia com muita violência. Depois evoluímos para um conceito de um trabalho relativamente protegido, e chegamos ao ponto, hoje, esperava-se que estaríamos no apogeu da evolução, modificando o conceito de trabalho, dizendo que ele é fator de dignidade da pessoa humana. Está lá na Constituição assim expresso. A função social do trabalho, o trabalho como forma de erradicar a pobreza, e trazendo elementos novos que não tínhamos para o trabalho. A mulher sempre foi explorada, e na área do direito, por exemplo, a primeira mulher que se inscreveu como advogada, Mirte de Campos, teve a inscrição rejeitada por ser mulher. E quando ela protesta, porque não podia ter a discriminação, não, é porque você é mulher casada. E mulher casada não pode ser advogada porque a independência é a razão de ser da advocacia, e para a mulher trabalhar precisa de autorização do marido, então não teria independência. Então, eram assim as formulações. Aliás, o direito os homens até 1989 podiam ingressar na Justiça do Trabalho com o pedido de rescindir o contrato de trabalho da esposa se provasse que o trabalho atrapalhava os deveres maritais, todos eles. Então, você vê, nós fomos evoluindo. Recentemente, nós achávamos que tinha tirado do mundo do direito o trabalho ainda do sinônimo patriarcal, que era o trabalho das empregadas domésticas. Tínhamos colocado na Constituição uma certa igualdade. Então, nós achávamos que o conceito de trabalho estava evoluindo para aquilo que Gonzaguinha muito bem escreveu, dizendo que o homem sem trabalho, o homem não tem honra, sem honra se morre, se mata, não dá para ser feliz. Então, ele faz um link do trabalho com felicidade. Nós achávamos tudo isso, mas, repentinamente, tudo pareceu desaparecer. O aprendizado da humanidade pareceu voltar ao tempo de que o trabalho era coisa, a coisificação da pessoa humana. E nós percebemos isso, por exemplo, nas duas últimas reformas trabalhistas, dizendo que o moderno é pagar pouco, o moderno é coisificar. Então, o trabalho começou a ser ameaçado, e nesse tempo, aliás, no governo passado, nós tivemos a ousadia de ter o Ministério do Trabalho, que também já desapareceu como sinônimo de involução, a ousadia de ter uma portaria legitimando o trabalho análogo a escravo. O Brasil ainda tem 120 mil trabalhadores e trabalhadoras análogo a escravo. Então, nós passamos a ter uma involução no conceito de trabalho muito forte, estranhamente. E aí, quando vem esses novos métodos tecnológicos, em vez dele servir para a inclusão, ele vem com proposta também de voltar nesse conceito equivocado de que o ser humano é coisa a ser apropriado como mercadoria qualquer. Então, o grande trabalho que nós temos que fazer agora não é, eu sempre falo, não é combater o avanço tecnológico, ele chega, mas ele tem que chegar absolutamente com inclusão social. O exemplo que eu dou muito de como isso não é percebido até no mundo do direito, eu falo o exemplo supremo. Para mim, o exemplo supremo é o próprio Supremo Tribunal Federal, que eu atuo lá, vou muito à tribuna, e aquele prédio tombado pelo patrimônio público, porque feito pela genialidade de Oscar Niemeyer, completado 60 anos agora, cidade de Brasília, aquele prédio, para mim, é o símbolo do avanço tecnológico que retira emprego sem que as pessoas percebam. Porque lá naquele prédio está lá os ministros, o Ministério Público, a advocacia, a secretaria, tudo, e ninguém percebeu que no meio dele tem a figura dos taquígrafos, ali que já desapareceram. Né? Há um vazio de pessoa humana que desaparece sem que as pessoas percebam, sem que os jogadores percebam. Então, é preciso mesmo nós retomarmos essa linha de avanço que o direito parecia seguir. Então, avanço tecnológico, a gente tem que começar a cuidar, por exemplo, nós temos milhões de trabalhadores de aplicativo, que é o sinônimo do avanço tecnológico, e nós não percebemos ou não ligamos que eles trabalham 16 horas. Se nós compreendemos que 8 horas foi o avanço que resultou na morte das pessoas séculos atrás, que fez nascer o Dia Internacional do Trabalho, as pessoas trabalham 16, 17 horas, e nós achamos que isso é absolutamente normal.
O direito também acha normal nós avaliarmos nos aplicativos a velocidade do motoboy, que nós sabemos que mata. Quanto mais rápido que se entrega e exige que a gente cobra, foi rápido, não foi? Que mata. Então, por isso que o avanço tecnológico ele é importante, mas ele é importante trazendo esse conceito. Eu acho que esse é um ponto que a pandemia nos trouxe de reflexão. Nós estamos trabalhando em casa, mas temos que usar a tecnologia também para compreendermos que nós temos que ficar 24 horas online, nós não temos que compreender que a vida familiar deixa de existir, a vida das pessoas deixa de existir, porque até no conceito capitalista, né? A máquina precisa descansar. A máquina precisa descansar para produzir bem. Até se for olhar um conceito mais capitalista, precisamos disso. Então, acho, respondendo à pergunta, o avanço tecnológico ele é muito importante, defendo, aliás, se nós não estivéssemos aqui, não teríamos nem a era do descobrimento, porque começamos o descobrimento por conta dos astrolábios, das bússolas, é assim a vida toda. Mas a pergunta que eu sempre faço, e tem escrito sobre isso, não é o avanço tecnológico, é quem financia o avanço tecnológico, por quê e quem lucra com ele. Se nós compreendermos que são perguntas que já eram respondidas e feitas lá atrás, então nós vamos ter que rediscutir. Acho que é importante falar de novo em salário mínimo universal. Aliás, as grandes corporações estão falando isso em salário mínimo universal, porque nós sabemos que bilhões de pessoas desapareceram dos seus empregos. E aí nós perguntamos, qual é o mundo que nós queremos? Um mundo distópico, que pessoas não têm perspectiva de sobrevivência, ou ainda apostarmos na utopia da igualdade, na utopia de que homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, também têm direito de oferir o lucro do seu trabalho, do seu suor, e não apenas aquele que tem a propriedade das coisas e, por ter a propriedade das coisas, se sente no direito de ter a propriedade das pessoas. Então, são os velhos dilemas. Estamos no século XXI com as mesmas perguntas da origem da humanidade. Por que uns querem mandar no outro e se sentem no direito de mandar? Por que se sentem no direito de escravizar? Só para concluir, a medida provisória, uma das medidas provisórias recentes, que se pensava que colocar trabalhadores e trabalhadoras em casa sem remuneração, entendeu? A opção, ou fico morrendo de fome, ou vou para trabalhar para morrer da doença. Quando alguém me perguntou, dizia, para mim, isso é o sonho de consumo de quem tem mentalidades escravista, porque ainda acha que ser humano é coisa para ser apropriado. Esse é o debate que nós tivemos muito forte na questão do direito das empregadas domésticas. As pessoas acham ainda que a propriedade doméstica é coisa para ser apropriada. Então, respondendo a sua pergunta, temos que ter muito cuidado que a tecnologia não sirva mais para escravizar o ser humano e não permitir a socialização dos frutos positivos que ela possa produzir. Então, essa é a minha conclusão inicial. Brilhante, César. Muito obrigada aí pela sua contribuição. E aí eu fico pensando, né? A consequência disso sempre foi o adoecimento, né? As pessoas sempre estiveram doentes em função desse rigor excessivo e muitas vezes não se dão conta, né, de que isso é em decorrência dessa exigência sobre-humana ou do tratamento excessivamente rigoroso, né, da falta de descanso, da imposição de jornada excessiva, e que talvez a tecnologia, ao invés de estar a serviço do bem-estar, ela vem exatamente para nos tirar parte, né, do que seria esse bem-estar. Isabela, gostaria aí, a partir da sua experiência, né, dessa possibilidade do acometimento de uma doença ou de desenvolver algum problema psíquico, emocional, físico, né, pelo rigor excessivo do trabalho, como que nós, trabalhadores, podemos diagnosticar ou quais são os indícios de que, efetivamente, nós estamos sendo submetidos a um trabalho além daquilo que seria razoável, além daquilo que seria normal. Fala um pouquinho a partir da sua experiência e nos dê umas dicas. Opa, que responsabilidade. Andréia, boa noite para você, boa noite a todos, obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada em participar de uma conversa de tão alto nível. César e Rita já me deram aqui uma aula, fiz algumas anotações, tentarei ser breve.
mas nós sempre sabemos quando estamos excedendo. Se eu pudesse ilustrar o que eu vivi, que foi uma experiência com a síndrome de burnout, eu vou pedir para que todo mundo se imagine indo para uma viagem, pegando uma mala e colocando roupa dentro dessa mala, roupa, sapato e outros itens. E aí vai chegar uma hora, Andréia, que o zíper já vai começar a dar aquela, né, já está no limite. E você vai falar assim, não, mas vai que eu passo frio, levo mais uma blusa. Vai que eu passo calor, levo mais uma sandália, né, meninas, por exemplo. E aí o que vai acontecer com essa mala? O zíper vai estourar. A gente vai mandá-la para o conserto e esse zíper pode ter sobrevida ou não. A síndrome de burnout, se eu pudesse ilustrar, seria um exemplo. Tá? Ou um carro, né? Você troca os pneus, coloca um combustível ótimo, mas não coloca água no radiador. Durante uma longa viagem, esse motor vai esquentar e vai fundir. Essa é a síndrome de burnout. Quando você fala a imposição de jornada excessiva, muitas vezes você não tem alternativa para dizer não. Só que agora o César já me deu aqui uma colocação fantástica, né? Ou eu morro de fome ou eu morro da doença. Porque o meu medo, naquele episódio da imposição de jornada, mais um horário em que toda a ciência já valida que, dependendo do organismo, né, você não se adapta aos horários da madrugada, ou seja, você, especialmente mulheres, sai na frente com 80 doenças a mais do que o homem que trabalha em turno invertido. Então, quando você vai buscar em outras áreas o que este excesso de jornada ou esta imposição de horário faz no seu corpo, realmente, César, é uma doença atrás da outra, é uma dor atrás da outra. E como nós vivemos neste modelo em que temos muito mais farmácias do que livrarias nas esquinas, a gente vai buscar os atalhos, né, para esconder essas dores. Porque parece que é normal você trabalhar com muita dor de cabeça, com dor de estômago, né, e com todos os sinais que o seu corpo está te enviando, mas que, na verdade, estão aqui. Com essa revolução cognitiva que nós estamos vivendo, é evidente que, se ainda estamos seguindo padrões da Revolução Industrial, agora nós estamos vivendo outra revolução. Opa! Mas há espaços como esse, Andréia, são fantásticos para a gente já falar sobre o assunto. Falar sobre saúde mental, desde que eu tive a experiência com a síndrome de burnout, parecia que eu estava falando grego. Era o patinho feio das conversas, né? E lá vem essa moça falar sobre a doença ocupacional invisível, né? Mas desde que Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, se eu não me engano, foram mais de 30 anos para os EPIs serem validados como necessários, obrigatórios. Então, isso para um problema que a gente estava vendo, né? Ler-Dort, outros problemas repetitivos, em que fisicamente você via. Imagina quando a gente está falando sobre saúde mental, em que você só vai ver a consequência quando o sujeito já está à beira de um colapso, ou já teve um colapso, que foi o caso do burnout, e que tem outros casos também. Então, muitas pessoas me perguntam, né? O que seria pior que o esgotamento profissional, que é esse apagão? É quando o corpo te mandou todos os sinais e você pegou todos os atalhos na farmácia. Porque o ideal, no mundo ideal, era você ter uma conversa com o seu empregador e não ter medo de colocar a verdade sobre a mesa. Olha, este modelo está provocando essa doença de mim. O que a gente pode remodelar? Mas essa conversa dificilmente existe, porque a gente vive num mundo, num país, deixa eu trazer para cá, com mais de 13 milhões de desempregados. Então, é fácil você dizer, não, pede demissão, mas você também tem as responsabilidades financeiras. Mas, adorei essa frase do César, repito, será que é melhor eu sair antes de adoecer e procurar emprego com saúde, ou ficar com medo que eu vou passar fome e aí desenvolver uma doença que pode ser muito incapacitante, né? Dei assim eu abri assim várias janelas, mas a história da Rita, né, sobre o tempo, é claro que ele está muito mais borrado hoje. Você não tem mais períodos de manhã, tarde e noite, trabalho ou família. Você está respondendo mensagem de trabalho, jantando com a família,
né? Ou dentro do trabalho resolvendo também coisa dos filhos, para quem tem filhos, enfim, os tempos estão borrados. Mas um tempo que ainda não mudou é o nosso. Então, nós estamos vivendo num mundo absolutamente digital, mas o nosso cérebro ainda é analógico. Então, não adianta querer ultrapassar certos limites do sono e do autocuidado, que aí eu já vou partir para a conclusão da minha resposta. Não adianta você ignorar, porque aí o seu corpo vai mandar sinais, provavelmente, né, no primeiro momento você vai ignorá-los, até que vai vir um outro aviso que aí vem em forma de burnout, AVC, infarto ou até karoshi, que é a morte súbita por excesso de trabalho. Aqui no Brasil, quando você fala de karoshi, as pessoas falam, o que é isso? Mas tanto no Japão, que chama karoshi, ou na China, que é guolaose, que é morte súbita por excesso de trabalho, nos traz muitos argumentos para a gente rever aquela crença de que nunca ninguém morreu de trabalhar. Quem nunca ouviu essa frase? Então, eu acho que esse espaço que vocês estão criando com essas discussões são fundamentais para que vocês ouçam estas pessoas que têm as suas jornadas extremamente excedidas. Nós não temos como encontrar limite nesse mundo sem limites, porque isso significa uma demissão, o assédio moral, se você não fizer, tem uma fila querendo fazer, e me preocupa demais agora com o aumento do desemprego, como isso vai acontecer, não é? E toda a questão tecnológica, como nos últimos séculos a tecnologia e a rapidez é sinônimo de progresso, eu acredito sim que a gente só vai ter que se adaptar. Mas vamos lá, se meu cérebro é analógico e eu preciso me adaptar a essa velocidade, o que eu posso fazer? Cuidar de mim. Aí, Andréia, essa é a hora que quem me convida para chamar pensa, não acredito que ela veio falar sobre isso, que ela vai falar sobre isso, porque é o simples. É o simples. O que é o simples? Autocuidado é aquilo que só você pode fazer por você. Ninguém pode escovar os seus dentes, ninguém pode tomar banho por você. E autocuidado começa desde os cuidados pessoais até os mais sofisticados, como eu chamo, né? Buscar uma terapia ou qualquer outra ajuda que um outro ser humano, né, Rita, com habilidades diferentes da sua, vão poder te ajudar a ser humano. E não imaginar na ilusão que você é uma máquina, que você não precisa dormir, que você, né, dormir a quantidade de tempo necessária, que você não precisa comer, né, engolindo, mastigando. Isso é óbvio. Mas é no óbvio que a gente se perde, é no simples é o simples que a gente ignora. E aí, para fechar a história do autocuidado, então, o que é o autocuidado? Aquilo que só você pode fazer por você. E é isso que vai trazer a sua capacidade de decisão, ser menos impulsivo, gastar menos energia com aquilo que você não precisa, porque você está com os seus recursos supridos, você dormiu a quantidade de horas em que o seu cérebro precisa fazer a higiene mental. Então, a gente cresce ouvindo falar, escova 3 vezes o dente por dia, passa fio dental, mas dificilmente alguém vai ficar insistindo em faz 10 minutos pelo menos de meditação ou come direito. Faz sentido o que eu estou dizendo, André? Então, para encerrar essa parte, eu chamo para o autocuidado, posso voltar nisso depois, e especialmente, faz parte do autocuidado a nossa atualização de identidade. Porque se eu achar que eu consigo trabalhar hoje, com 40 anos, igual eu trabalhava com 20, eu vou colocar a minha máquina excedendo o meu limite. Eu preciso entender como está o meu corpo hoje, para saber o que eu posso colocar de carga hoje e que eu vou ter um resultado positivo. Não adianta eu, como há 20 anos, dormia pouco e produzia genialmente no dia seguinte. Então, essa revisão, essa atualização de identidade é fundamental para eu entender o que eu perdi, mas também o que eu ganhei. E assim, poder encarar todas essas mudanças que nós estamos vivendo, porque o coronavírus antecipou o futuro. Então, também antecipou um monte de decisões que eu preciso tomar, eu preciso pelo menos pensar nelas, para não ser atropelado por tudo e por todos. Faz sentido? Total. E eu acho que essa pandemia, ela vem possibilitar exatamente essa reflexão, né, do nosso cuidado com a gente e com o outro. O tempo inteiro, principalmente por essa reclusão,
aquela preocupação de se cuidar, mas também é uma forma de preservar a saúde do outro. Posso complementar rapidamente? Claro. Andréia, alguns aproveitarão esse momento, outros não. Uhum. Alguns... Mas isso é inerente ao ser humano. Perfeito, perfeito. Nós estamos tendo uma oportunidade. Isso. E aí... E nessa história do autocuidado, eu queria só não esquecer disso, porque não se culpem, quem está nos assistindo, não se culpem ou não se sintam incompetentes por não conseguir fazer tudo o que sentem que precisam de um dia para o outro, porque nós nos ausentamos muito de nós. Especialmente sobre o burnout, eu falo, só tem burnout quem ama o que faz, né? Porque aí faz muito e esquece de si mesmo. Então, a gente vai se ausentando, vai se esquecendo. Quantos aqui deixam os exames importantes se tornarem urgentes ou emergências? Então, todo mundo aqui esquece de marcar reunião consigo. E aí, essa ausência que a longo prazo pode ser ruim. Então, passo a passo, retomem um horário na própria agenda para se cuidarem. Este é o caminho para a gente viver todas as mudanças com saúde mental. Eu acho que é um exercício. Sim? Né? Acho que é um exercício diário, realmente o autocuidado, o autoconhecimento, essa percepção, né, do que eu sou, do que eu quero, né, de a quantas anos a minha saúde, isso aí é muito importante. Obrigada, né, pela sua contribuição, mas nós ainda vamos falar mais. Sim. Já que nós estamos falando de cuidar, né, Luciana, nós temos aí à frente da OAB, a nossa OAB que tem a prerrogativa, né, constitucional, uma responsabilidade enorme de cuidar de todos nós, advogados, e também de cuidar dos cidadãos, de manter a sociedade em paz. Eu quero saber de que maneira a Comissão de Saúde Mental da OAB, nesse momento tão difícil, tão delicado que a gente está enfrentando, pode dar a sua contribuição ou vem através de ações promovendo o bem-estar, não só do exercício da advocacia, mas também das prerrogativas dos nossos advogados. Boa noite, Andréia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, em seu nome, em nome da Cássia. Para mim é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com profissionais que eu admiro tanto. Bom, voltando à sua pergunta sobre a Comissão de Direito à Saúde Mental da OAB, eu tenho a dizer que Minas Gerais está na vanguarda. Nós somos a primeira Comissão de Direito à Saúde Mental criada no Brasil, que foi criada em abril do ano passado. E aí eu vou contar um pouco a história da criação dessa comissão para poder situar vocês aí no tempo e no espaço. Depois de ter vivido um adoecimento mental, eu passei por uma crise de depressão profunda, eu comecei a perceber a epidemia de transtornos mentais na sociedade brasileira e a quantidade de desdobramentos jurídicos que esses transtornos mentais acabam proporcionando e que antes ninguém nunca tinha pensado, né? Até pouco tempo atrás, quando se falava em saúde mental dentro do direito, a gente falava nisso restrito aos institutos da curatela e da inimputabilidade penal. Doutora Marta Rauft já é uma precursora nisso, eu cheguei a assistir seminários promovidos por ela na Dom Helder, que já faziam estudos na França, falando de saúde mental de trabalhadores de call center e etc. Mas isso, pelo menos dentro da advocacia, ficou um tempo adormecido. E, na ocasião, eu formulei um requerimento na OAB para a criação de uma comissão de direito à saúde mental, que teve que aguardar o momento da nossa eleição, por conta de algumas questões que são pertinentes ao Estatuto da Advocacia, não era possível criar uma comissão no período da janela eleitoral. E, nesse meio do caminho, o Conselho Federal instituiu um programa de cuidado da saúde mental da advocacia, que também é muito importante. O grande valor desse programa de cuidado com a saúde mental tem como fundamento que o cuidado de si ele é inerente ao cuidado do direito ao outro. Então, através do Conselho Federal e em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados, a OAB já tem formulado algumas ações de cuidado da saúde mental dos advogados. Aqui, o que a gente fez em Minas vai um pouco além. A gente elevou o tratamento do direito à saúde mental na perspectiva de um direito fundamental. Então, a Comissão de Direito à Saúde Mental, ela é uma comissão multidisciplinar. Eu parto de um bem jurídico, que é a proteção da saúde mental, e a partir desse bem jurídico, eu me relaciono com todas as áreas do direito.
Então, a gente discute os reflexos da saúde mental no direito civil, no direito penal, no direito de família, no direito previdenciário e também no direito do trabalho. Ano passado, nós fizemos aqui o primeiro Congresso de Direito à Saúde Mental, que foi promovido pela OAB. Isabela esteve com a gente, palestrando também no painel de saúde mental e meio ambiente do trabalho, onde nós tivemos a oportunidade de dialogar com o Conselho Federal de Medicina, com o Conselho Regional de Psicologia, com a psiquiatria forense do Instituto Raul Soares. Então, a gente tem alinhado debates com profissionais da área da saúde, porque hoje a OAB entende que a saúde mental ela é um problema multidisciplinar e intersetorial. Então, esse diálogo com os profissionais da área da saúde mental, como a Rita tem trazido aqui contribuições importantíssimas para o debate, com a Isabela Camargo, que tem a comunicação como um instrumento que pode levar à conscientização das pessoas, é muito importante. Nós precisamos nos unir para que possamos cuidar da sociedade. Então, esse é o principal papel da OAB, dialogar com todos os setores da sociedade para que a gente possa contribuir no que é pertinente à advocacia, ao cuidado da saúde mental de todas as pessoas. E é muito interessante, eu estava pensando nisso outro dia, depois de assistir uma live do Karnal com o Cortella, onde ele dizia o seguinte, qual é essa vida que a gente tanto quer proteger quando a gente usa máscara, quando a gente lava a mão com água e sabão por 20 segundos, quando a gente passa álcool gel. Então, é um momento de muita reflexão. Que vida é essa que a gente tanto quer proteger? Quando a gente pensa em se cuidar, qual é a vida que a gente quer para o futuro? Queremos uma vida feliz, queremos uma vida saudável. Então, é nesse sentido que acho que precisamos unir forças para construir uma vida digna, para poder contribuir com a proteção do trabalho em face à automação e para que a sociedade alcance e materialize o direito à dignidade da pessoa humana, porque não podemos falar em dignidade da pessoa humana sem falar em direito à saúde. E não podemos falar de direito à saúde sem entender que o direito à saúde, ele contempla a saúde física e a saúde mental. Só para fechar, inclusive na época que a gente estava criando a Comissão de Direito à Saúde Mental na OAB, nós cogitamos que fosse uma coordenação dentro da Comissão de Direito Sanitário. E aí nós optamos pela criação de uma comissão com foco no tema, justamente para poder dar visibilidade para o que era invisível. E isso acabou sendo muito oportuno no contexto da pandemia, porque hoje se fala muito disso, até porque a gente precisa proteger, né, porque o estresse eleva o nosso nível hormonal e nos coloca numa situação pior de imunidade. Então, cuidar da saúde mental também é uma forma de prevenir o coronavírus. Então, acabou que foi muito oportuno o debate e a criação da saúde mental. Então, a comissão tem trabalhado muito, a gente tem participado de muitas lives, a gente tem participado de muitos debates, a gente tem conversado com profissionais das outras áreas para poder analisar o que a gente pode contribuir. A gente tem preocupado também com o fechamento de alguns hospitais psiquiátricos nesse período durante a pandemia. Não sei se vocês tomaram conhecimento, o Galba Veloso já havia, assim, já se falava em fechar, né, algumas unidades do Galba, e no contexto da pandemia eles utilizaram isso para poder falar que seriam criados leitos de tratamento da Covid. Então, isso também é algo que nos preocupa, porque a gente também não pode deixar de cuidar das emergências psiquiátricas, que terão consequências da pandemia e que se fala já em segunda, terceira, quarta onda. Então, a comissão tem trabalhado muito. Muito importante também a gente desmistificar, a gente quebrar o tabu de se falar de adoecimento mental, porque antes era muito mais difícil. Quando a gente falava em transtorno mental, como a Isabela bem colocou, muitas pessoas tratavam isso como mimimi, como frescura. E a pandemia, nesse ponto, ela trouxe uma contribuição positiva, porque ela legitima o medo. Então, hoje, a gente pode falar que a gente sente medo, a gente pode falar que a gente tem angústia com mais liberdade do que antes. Então, veio muito a calhar aí nesse momento a criação da Comissão de Direito à Saúde Mental da OAB, e hoje nós estamos trabalhando na defesa aqui dos interesses de Minas Gerais e tentando levar a nossa discussão, a nossa bandeira aí para outras subseções e quem sabe até no Conselho Federal. Que ótimo! Parabéns à comissão, né? Que bom! Mas a OAB, ela tem esse viés, e a OAB Mineira aí à frente, né? Os nossos dirigentes já tem um tempo também que nós temos uma atuação expressiva na OAB, ela tem essa preocupação com o outro, né? E o perfil do advogado brasileiro, né, César, como
você havia dito aí no início da nossa live, a gente estava conversando aí nos bastidores, né, como a gente tem essa preocupação de cuidar do outro, né? Eu acho que aqui a gente está passando a interlocução entre vocês, né, esses convidados aí, eu acho que estão no somatório, eu acho que vamos sair daqui muito mais reflexivos, muito mais preocupados e com mais pontos, né, maiores pontos de referência para apresentar para a nossa vida, para a aplicação prática, para o nosso dia a dia. Marta, você que vive a experiência aí de juíza do trabalho, não só com a atuação, né, na jurisdição de Juiz de Fora, como também num tribunal de apelação da ONU, cuidando dos processos dos trabalhadores aí pelo mundo afora, guardadas as proporções, né, ou desproporções culturais, de gênero, raça, cor, que permeiam aí essas relações. Como que você observa, né, o ser humano, trabalhador aí no mundo? O que tem em comum entre as pessoas? Conta aí para a gente. Pergunta é muito pertinente, Andréia, porque, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui diante de uma plateia pessoas tão bem informadas. Eu estou maravilhada. Anotei aqui Rita falando sobre o tempo, César falando sobre a evolução do trabalho, Isabela, os perigos do excesso do trabalho, Luciana, como prevenir. Que honra você ter lembrado daquele evento lá na Dom Helder. Andréia estava lá há um tempo atrás, me fez voltar no tempo. E eu me vi quando Isabela falou dos efeitos do tempo no nosso corpo e como a gente tem que saber respeitar a passagem do tempo. Eu também me vejo assim hoje mais fraca e menos suscetível a longas jornadas e com a mesma produtividade. Mas para responder a sua pergunta, Andréia, o ser humano é igual em qualquer parte do mundo. O que muda é o ambiente e como a gente reage a ele. A jurisdição nacional que eu presto na Justiça do Trabalho brasileira é bem diferente, para não dizer bastante diferente da jurisdição que eu presto nesse trabalho do Tribunal Internacional da ONU. Quando eu vejo uma ação numa audiência trabalhista no Brasil, eu vejo em qualquer lugar, seja lá ou aqui, na jurisdição nacional ou na jurisdição internacional, tem um sofrimento atrás disso. Mas na jurisdição nacional, o que eu percebo é que tem, às vezes, uma revolta por um desrespeito ou uma desconexão ou alguma violência que pode ser até verbal ou não dita. Então, às vezes, o reclamante vem com a ação trabalhista buscar um reconhecimento de que ele foi desrespeitado. Ou ele foi desrespeitado porque ele trabalhou além da conta, ou ele foi desrespeitado porque não tiveram com ele aquela preservação de dignidade mínima, não só de preservar o trabalhador, mas o ser humano. Então, quando o trabalhador se sente desrespeitado na sua dignidade, ele vem na Justiça do Trabalho. E muitas vezes o que está na petição inicial não é o que está na origem do descontentamento dele. Muitas vezes o que está na origem do descontentamento dele é uma discussão ou uma resposta mal atravessada que ele não conseguiu engolir ou digerir. E aí ele traz aquela demanda trabalhista como forma de travestir aquele conflito dele, ou é uma forma que ele consegue de expressar aquela insatisfação dele. Já na jurisdição internacional, eu vejo que a ONU é considerada um bom empregador. O processo seletivo para ser trabalhador da ONU é um processo seletivo
muito rigoroso. Começa que o nível de qualificação exigido é além da média. Os altos executivos, os altos profissionais dos Estados-membros são candidatos, muitas vezes, a esses cargos. Então, já o processo de seleção, ele faz uma filtragem violenta para quem entra. Só que, muitas vezes, a ONU ela tem um sistema de contratação que, na jurisdição nacional, não seria permitido, que é o sistema, muitas vezes, não é a regra, mas pode acontecer, de contratações sucessivas a curto prazo. Então, já teve casos de eu ver pessoas que têm a carreira profissional de 20, 25 anos na ONU ou em diversas agências da ONU, em contratos que duram 2 anos, 3 anos, 1 ano, às vezes 1 mês. E aqueles contratos são renováveis. Então, muitos desses conflitos se originam nessa não renovação desses contratos. Porque, na maioria das vezes, as pessoas querem continuar a trabalhar para a ONU. Porque ela paga bem, tem benefícios, enfim, é um bom empregador, apesar de ter mazelas também. E é por isso que a gente precisa estar lá, para tentar minimizar essas mazelas e dar algum tipo de remédio, de alívio para quem está sofrendo. Mas eu nunca vi, por exemplo, um pedido de rescisão indireta na ONU. Isso, eu acho que só existe na lenda, mas nunca vi. E o que eu vejo é pedido para continuidade daquele contrato, ou para renovação, ou algum questionamento porque não foi selecionado no processo de seleção, e aí não recebeu a devida consideração, ou essa consideração foi injusta, ou não razoável, desarrazoada. Algum questionamento sobre discriminação, aliás, bem relevante isso. A ONU tem uma grande preocupação de preservar a igualdade, então ela tem todo um processo, um procedimento que deve ser seguido quando se tratar de casos de discriminação ou abuso de autoridade. Medidas disciplinares também, nós vemos algum questionamento de medidas disciplinares. E, mais modernamente, a questão do assédio. Assédio, tanto assédio moral quanto assédio sexual. E isso também se refere a não só internamente, mas em condutas que podem ser originadas fora do ambiente de trabalho, porque todo servidor da ONU ele tem que se portar com moralidade, inclusive fora do ambiente de trabalho. Então, em resumo, essa questão da humanidade, ela, no final das contas, ela é mais ou menos a questão do respeito. Quando o trabalhador se sente desrespeitado, ele vai procurar os seus direitos, como a gente fala. Ou vai levar a gata no pau, né? Sendo que eu sou o pau, né? Então, lá na ONU, o que eu vejo é uma questão de sofisticação um pouco maior, porque o trabalhador internacional, ele tem já, pelo próprio filtro do processo de seleção, ele tem uma qualificação maior, então ele tem uma condição melhor de sobreviver. Respondeu a sua pergunta? Respondeu, e eu parei aqui e fiquei pensando muito nessa coisa do conflito, né? Que o que a gente tem aqui nos processos trabalhistas, que muitas vezes vão para além da afronta ao direito propriamente dito. É uma diferença enorme.
muito. E você como advogado, César como advogado, Rita como psicanalista, vocês devem saber. Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês. Porque o cliente chega para vocês e fala, eu quero levar. E aí, muitas vezes, talvez é papel do advogado saber o direito dele, porque ele chega lá e ele fala, eu quero levar, porque ele está insatisfeito com alguma coisa, né? Não importa o resultado, objetivo pecuniário, digamos assim. Existe uma satisfação pessoal. Exatamente. E um direito e uma oportunidade de ser ouvido, que muitas vezes não encontra dentro do ambiente da empresa. Acho que essa é a mais importante. E aí... que o advogado procura o escritório de advocacia porque quer o aconchego da palavra. E a gente tem que compreender isso, de que nós passamos a ser ele e nós mesmos, quando recebemos uma procuração, né? Eu chamo de a transmutação do outro em mim mesmo. Então, acho que esse aconchego, esse acarinhamento é o que acontece nas nossas salas o tempo todo. Essa transferência, né, César? Não adianta você falar, eu não posso me envolver com o problema do meu cliente. É óbvio que a gente vai se envolver com o problema do cliente, porque aquela causa passa a ser sua, né? Você toma aquilo para si. Isabela, você estava querendo fazer uma consideração e fica à vontade. Rapidamente, a Marta... comentou agora, deixou aí do fim, então, para o começo, Marta, isso que você falou foi exatamente o único momento em que eu tive direito, né, no momento em que eu estive de frente com o juiz e com a parte da empresa em que eu trabalhava, eu tive 1 minuto de fala. E foi só para agradecer, porque era o único momento, depois de 1 ano do que aconteceu comigo, em que eu estava sendo ouvida. E aquilo me emocionou muito. Quando caiu minha ficha, eu falei, poxa vida, agora eu estou sendo ouvida. E olha que eu trabalho com comunicação. Então, esse sentimento realmente do respeito, especialmente quando você cumpre todas as cartilhas, né, em que você faz o seu melhor, realmente é bem isso. E queria te dizer, Rita, perdão, Marta, quando você comenta da ONU, tem um filme, inclusive, que é fácil de entrar na internet, chamado Inside, que é o poder de dentro, e que é uma moça que trabalhava na ONU, era o sonho dela trabalhar lá, e quando ela chegou, ela não se sentiu bem diante do que ela encontrou. Né? Então, uma coisa era a ideia, a expectativa, e quando ela chegou, ela encontrou uma situação muito diferente daquela que ela imaginou. E ela sai, ela pede demissão, e ela teve burnout, inclusive, e ela faz esse documentário para justamente, então, propor essa reflexão para as pessoas não adoecerem nos locais em que elas, por alguma razão, elas se decepcionam demais. Então, foi muito bom você trazer também esse exemplo, porque eu queria compartilhar esse documentário que pode trazer muita informação. E sobre o cuidar, Andréa, vou encerrar, hein? Vocês, advogados, precisam se cuidar, porque vocês cuidam das pessoas e cuidam dos prazos dessas pessoas. Quando a gente falou do autocuidado, se vocês, advogados, não se cuidarem, vocês podem ter as causas mais incríveis do planeta, mas vocês precisam se colocar também em primeiro lugar. Na década de 80, quando a psicóloga Cristina Maslach lançou um livro chamado The Cost of Caring, que é o custo de cuidar, ela já colocava os advogados num grupo mais propício a ter burnout, o esgotamento profissional. Era um grupo formado por médicos, profissionais da saúde, no geral, advogados, jornalistas, bombeiros, ou seja, todos que cuidam de alguém. Então, o autocuidado para vocês é fundamental. Agora a gente tem evidência de profissionais da saúde, né? Que cuidando dos outros, eles colocam em risco a própria saúde. Quantos já não adoeceram e morreram na linha de frente dos hospitais? Sim. E é um drama, né? Principalmente aquilo que a gente está vivendo hoje, que tem sido noticiado e que as medidas provisórias deixaram... trouxeram isso de forma clara, onde os profissionais da saúde podem trabalhar para além da jornada regular de trabalho, porque nesse momento, né, a vida do outro depende dele. É fácil essa transferência, né, do poder público, sem politizar a discussão, mas essas transferências que o tempo inteiro nós fazemos, né, o problema não está comigo, o problema está com o outro. E eu acho que nós vamos ter aí, doutora Luciana, muita atuação pela OAB, porque eu acho que problemas virão. Mas, antes de passar a palavra para a doutora Luciana, eu gostaria que Rita
dentro dessa história, né, que a Marta coloca para a gente, da satisfação do trabalho do estrangeiro, que tem um bom trabalho, né, das pessoas que trabalham, prestam serviço para a ONU, do trabalhador brasileiro, que vê no conflito uma forma de resolver uma questão pessoal, a gente tendo que trazer agora o trabalho para dentro de casa, como compatibilizar, né, esses conflitos do trabalho com a convivência familiar? Que dica, né, você pode dar para a gente em relação a isso? Inclusive nós, advogados que estamos trabalhando em casa, professores, como que a gente faz para estabelecer esse cuidado e essa medida aí entre o trabalho e a vida familiar? Pois é, André, tem uma coisa importantíssima que você falou da medida, e a gente tem que lembrar que essa medida ainda está encarnada ou dentro de uma pandemia. Então, tem algo do medo, da angústia, da aflição, da ansiedade que vem de fora, né? Que independe de qualquer ação de todos nós, né? O número de mortes, o número de... Bom, a própria pandemia, né? Existe uma outra coisa que é do íntimo de cada um nas suas relações. Então, quando ela estava falando sobre autocuidado, né, eu fiquei pensando muito sobre essa ideia de autocuidado, se as pessoas estão coisificadas, né? Quer dizer assim, como é que eu vou cuidar se eu estou coisificada, se minha resposta rápida, se a minha demanda de produção... Então, assim, é muito natural, é muito normal que as pessoas se apercebam depois que pifam, né? Depois que pifou, é que fala assim, realmente o zíper estourou, já estourou o zíper dessa mala há muito tempo, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que fala desse lugar de cuidar de si mesmo, que é a palavra. Para mim, a palavra, né, como Freud diz, é a que cura. Então, a palavra é o maior recurso. E vocês, advogados, tomam a própria palavra e ainda falam pelo outro. Então, é uma coisa muito complicada. Tem a palavra que é sua e a palavra que é do outro. Eu acho que quanto mais a gente puder estar dando a palavra, né, pensar que deixa eu escutar o que meu cliente quer, o que ele está pedindo, né? Tá bom, ele pode estar pedindo milhões, mas ele está pedindo, oi, desculpa, como vai? Você está bem? Né? Então, assim, essa escuta também, eu acho que ela é urgente para todos nós, né? Tem que haver uma escuta diferente. Eu acho que a mediação de conflitos vem aí com essa possibilidade mesmo, né? E não só como instituto da mediação, mas no sentido de escuta o outro. Escuta a palavra do outro naquilo que é uma demanda subjetiva e a demanda objetiva, porque a gente está acostumado a trabalhar com a demanda objetiva. Bom, mas saindo do subjetivo e indo para o objetivo, eu acho que das nossas tarefas e das mais difíceis é manter uma agenda. Manter uma agenda é uma dica para você dar conta disso. Agora, manter uma agenda quando você deixa de ter a agenda externa e passa a ter uma agenda interna, né? Então, só quem definia seu horário de almoço, horário de chegada, horário de saída, horário de trabalho, era o de fora. Agora não mais, né? Agora não mais, porque eu tenho aquela ideia assim, eu vou almoçar, eu vou jantar, eu vou pegar, vou responder, isso que vocês estavam falando, né? Ao mesmo tempo que eu respondo um WhatsApp, eu estou fazendo um contrato. Então, essa agenda, ela é fundamental para que a gente fique atento nas coisas que parecem óbvias, mas que são as mais difíceis. Acordar, dormir, levantar, manter um horário. Isso eu acho que é a primeira coisa no sentido da dica. E a segunda é escuta, 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 escuta. Deixa o outro ter palavra, deixa o outro ter palavra, deixa o outro ter palavra. Eu acho que esse é um exercício de aprendizado. A gente não está acostumado a escutar, a gente, pelo contrário, está acostumado a responder, né? Por tipo, antes de você acabar a sua pergunta, eu já elaborei minha resposta. Não é assim que a gente faz? Então, aprender a essa serenidade de, quando a gente está falando de respeito, né? De respeitar a palavra do outro, eu acho que é o nosso grande desafio e a nossa maior dica. Eu acho que é por aí. Vocês, então, com a palavra, você que é um advogado que já falou por todos os advogados do Brasil, né, na condição de presidente do Conselho Federal da OAB, como que se dá essa palavra, essa responsabilidade de falar em nome do outro, falar pelo outro? Qual que é o significado, a importância disso? Mário de Sá Carneiro, e que a Adriana Cacanhoto cantou muito bem, ela diz assim, não sou eu, não sou outro, sou qualquer coisa de intermédio. Acho que o advogado, como a Rita coloca, ele não é a parte, mas também não é ele.
é qualquer coisa de intermédio, e a gente tem que aprender a fazer isso. Tanto é que eu digo que advogado que não sofre quando ganha, quando perde um processo ou não sorri, ele não compreendeu a sua missão. Se ele não treme, se ele não tem... Porque ele também tem que compreender essa sua missão. Não é sem razão que a advocacia e a OAB é mencionada 19 vezes na Constituição, porque a gente tem algumas atribuições muito grandes. E são difíceis mesmo. A gente pode ficar... Isabela tem razão, a doença que atinge a advocacia é muito forte, a gente conhece o estresse permanente da nossa atividade, porque quando você não fala por si mesmo, mas também tem a responsabilidade de defender a outra pessoa, é muito difícil. Mas essa é a beleza da nossa profissão também. Ele é difícil, mas é a beleza da nossa profissão. E nesses tempos hoje, atuais, ela se torna muito mais relevante, porque enquanto se fala que dinheiro vale mais do que vida, quando se diz que a vida não tem validade nenhuma e nossa função é cuidar também da vida, é cuidar do direito, a gente passa a ter um papel muito grande nessa sociedade. Eu acho que são tempos diferentes. E de convencer, quando Isabela falava da doença, como é difícil convencer a doença de quem não tem, como é difícil você convencer quem não sofre, porque nasceu em berço juridicamente esplêndido, economicamente esplêndido, é uma tarefa muito difícil. E eu lembro da sustentação oral que eu fiz, André, já contei isso em um dos meus livros que escrevi, que foi quando surgiu a primeira vez o caso de Lé. E Lé é uma doença que ninguém vê, ela não é visível. As pessoas achavam que estavam mentindo, que estavam inventando para não trabalhar. E eu mostrava os laudos técnicos para os juízes, para os magistrados, não conseguia convencer. Até que um dia, na sustentação oral, resolvi inverter. Eu fiz uma sustentação oral dizendo assim: eu não tenho Lé, eu não posso falar do que eu não sinto, eu não posso falar para vocês a dor que eu não tenho. Então, vou trazer os testemunhos de quem tem. E aí, quando faço o testemunho de quem tem, eu encerrei com a poesia de uma Marcila, não conhecia, mas me mandaram a poesia antes da sustentação oral, e ela conclui assim: não há nada pior do que não poder pentear o cabelo de sua filha ou fazer amor sem sentir dor. E aí encerrei a sustentação oral, silêncio. Aí o relator disse: Lé é doença inventada por mulher, porque fica no computador, conversando com bate-papo com as amigas, perguntando do feijão, não faz os exercícios, e veio com toda essa teoria de que Lé é doença inventada por mulher. Ele diz: eu já fiquei doente, o outro desembargador, eu já tive diabetes. Aí eu fui para a tribuna perguntar se era competição de doença ou se Lé capacitava ou não incapacitava as pessoas. Nesse momento de discussão, a gente escuta um grito do plenário. Era a assessora do desembargador, com o braço todo enfaixado, com Lé. Ele não tinha percebido. E aí foi um grande choque para todo mundo diante da realidade. Então, essas são tarefas difíceis, porque nós falamos, às vezes, por quem não quer escutar, para quem tem parede no ouvido. Mas isso é que é a beleza da advocacia, da nossa profissão, é a beleza de julgar, é a beleza da jornalista quando quer revelar os fatos, dos psicólogos, das psicólogas, quando entram nos seus gabinetes, nas suas salas. São tarefas de procurar abrir e fazer com que as paredes escutem. E cada vez mais as paredes não têm escutado. E isso é uma tarefa muito difícil. E por isso que, aliás, eu sou um otimista de plantão, falo isso para as pessoas, eu sou um otimista, eu acredito o tempo todo, eu acredito e não desisto de... Porque, às vezes, quando eu falo que o mundo está evoluindo, embora estejamos numa quadra de não evolução, uma quadra involutiva, mas também tem outras pessoas pensando. Era cafona falar em Estado social. Era absolutamente maculada a sua imagem quando dizia que o SUS era importante. Quando nós falávamos que o ser humano era importante, não era o mercado, não era a coisa. Ora, como tudo voltou a mudar. As pessoas que rejeitavam o Estado estão pedindo dinheiro ao Estado. A gente tem que aproveitar para dizer que o capitalismo não pode ser de seguro. O Estado banca o banco. O Estado tem que bancar a pessoa. Então, acho que são tempos desafiadores. Eu chamo, são novos tempos. E só faremos o tempo ser diferente, e aí, se nós acharmos que a vida não é um controle remoto, que a gente muda de canal e achou que mudou. É se nós acharmos que nós, ao acreditarmos em um mundo diferente, formos indo para a rua, ou como Gandhi também dizendo, que o melhor argumento é o exemplo, darmos nossos próprios exemplos pessoais, mostrar nas nossas vidas que é possível.
na parte que ainda não estava público, quando eu falo que meu paradigma de um mundo mais justo, mais igual, não utópico, embora acho que a utopia é fundamental que ela nos movimenta, é o mundo da luta das mulheres. As mulheres eram dominadas, o pátrio poder diziam que podiam matá-las. E eu lembro, na minha geração, o Locke Street foi absolvido com a tese de legítima defesa da honra, o homem podia matar as mulheres, e nós evoluímos para dizer que tapa de amor dói da cadeia, Lei Maria da Penha. Então, são essas lutas constantes das pessoas que ousam lutar, mesmo sabendo que são maculadas na sua imagem. Quem luta, as feministas que lutaram, disseram são mamadas, faltam-lhes homens, tem sovaco, tem cabelo... Então, essas coisas todas, mas é possível acreditar que as mulheres estão ainda conquistando a igualdade. Não conquistaram. Isabela diz uma frase que eu gosto, mas eu uso na parte do direito, que é mais fácil mudar uma lei do que a cabeça do homem. Então, eu sei que é difícil mudar a cabeça do homem. É fácil mudar uma lei, mas as cabeças patriarcais continuam. As mulheres conquistaram a igualdade no direito, na Constituição, mas é a luta diária que faz com que ele seja absolutamente real. Aliás, a pandemia está mostrando esse lado negativo. Aumentou-se a violência, aumentou-se o feminicídio, porque ainda são lutas que temos que fazer o tempo todo. E aí o nosso papel, sabe, Rita, como advogado, você tem razão, o advogado ele tem que escutar, ele não pode ser o intermédio se ele achar que a causa é ele, se ele é o senhor da causa, ele é a vaidade que vai ditar, ele é quem tem que aparecer. Não. A nossa lógica sempre no escritório foi isso, o cliente é o protagonista, o advogado é apenas o assessor da causa. Nós não temos que aparecer, quem tem que aparecer não é o cliente e a justiça que ele busca. Nós somos um mero instrumento disso. E eu acho que você tem razão. Quando o advogado escuta a si mesmo, o seu próprio umbigo, ele não está lutando por justiça, ele está lutando para ele próprio. Ótimo, César. É isso, né? A gente é uma luta gloriosa, né? Na medida em que você, de alguma forma, tira proveito e acrescenta à sua vida o problema do outro, né? Você compartilha daquela experiência para que você possa ser uma pessoa melhor, ainda que a sua contribuição naquele momento seja mínima. Doutora Luciana, o que a gente tem de demanda diante de tantos problemas, de tantos conflitos, de tanta angústia que perpassa aí pela nossa sociedade, né? Há umas décadas atrás era a tal da Dort, né? Quantas pessoas se aposentaram em função disso? Hoje a gente passamos depois, teve um modismo de se falar muito do assédio, a própria depressão, a síndrome de burnout. Eu quero saber o que tem de demanda, o que chega na Comissão de Saúde Mental, que questões estão mais afligindo a nossa sociedade, o nosso grupo profissional. Bom, muitos têm falado que hoje o burnout é a nova LER, né? Porque, assim, as tarefas têm sido muito feitas com o cérebro, então, quanto mais você usa, é como se fosse aquela lesão por esforço repetitivo. Então, tem muita demanda de burnout. Mas um assunto que eu acho que é muito interessante a gente trazer aqui são as doenças que não têm nexo direto com o trabalho, mas que são agravadas com o trabalho, que é a situação da concausa. Então, isso é um debate que é muito importante da gente fazer dentro do direito do trabalho. Então, a depressão, por exemplo, o transtorno de ansiedade, o Brasil é recordista tanto em transtorno de ansiedade quanto em depressão. Muitas vezes elas não têm causa direta com o trabalho, mas se o trabalho, de alguma forma, contribui para o agravamento dessas patologias, o empregador também precisa ser responsabilizado por isso. Alguns outros conceitos, por exemplo, alcoolismo. Eu já tive demanda de trabalhador alcoólatra que ficou sóbrio durante muito tempo e, por conta de uma ansiedade exacerbada em razão do trabalho, teve recaídas. Então, são situações que a gente tem que estar atento o tempo todo, e por isso eu conclamo a advocacia trabalhista, para que se prepare para esse tipo de demanda que vai surgir ainda muito mais agora depois da pandemia, né? Se a gente parar para poder pensar, imagina o que vem aí de transtorno de estresse pós-traumático desses trabalhadores que estão na linha de frente. Como é que a gente vai lidar com isso? Será que vai ser considerado doença ocupacional, na mesma linha que o Supremo considerou que a Covid, quando contraída no ambiente do trabalho, também é doença ocupacional? São provocações, né? São questões que a gente tem que refletir e construir isso ao longo desse novo normal. E no âmbito da advocacia empresarial, esse é um ponto que eu acho muito importante colocar, porque enquanto advogada que defende a saúde mental,
Eu prefiro lutar para que as pessoas não adoeçam, do que lutar para conseguir reparação civil em razão do adoecimento. Então, de que forma que o empregador pode contribuir para que as pessoas não adoeçam? De que forma que ele pode cumprir o dever constitucional de zelar por um meio ambiente do trabalho equilibrado? Então, hoje tem muito se falado em compliance empresarial voltado para um meio de trabalho, meio ambiente do trabalho equilibrado. É evidente que eu não vou aqui defender, não estou no mundo de Sofia, de achar que porque a empresa tem um programa de compliance bem estruturado, os trabalhadores não vão adoecer. Quando eu falo em compliance, eu falo num programa de compliance efetivo, com canal de denúncias que realmente possa acontecer, com fiscalizações, com auditorias internas constantes, e com a inclusão da cultura de saúde mental no ambiente do trabalho. Eu acredito que essa aí é uma tendência que a gente precisa buscar para poder proteger a saúde mental dos trabalhadores. Consegui responder essa pergunta? Sim, eu estava aqui pensando, né? Não anotando, mas pensando, anotando. Agenda, compliance, né? Algumas dicas que vão ficar aqui dessa live que a gente vai ter que trazer para o nosso cotidiano. Eu, inclusive, né, aprendendo demais. Eu vou para uma última rodada aqui já encerrando os nossos trabalhos, e eu vou começar da Marta, pedindo, vou deixar livre aí para que cada um dê o seu recado nesse momento tão difícil, né, a partir do lugar que cada um de nós ocupamos nessa sociedade, aí, através do nosso trabalho, né, porque, afinal de contas, estamos todos aqui trabalhando, apesar de felizes com o trabalho, né, somos todos realizados com aquilo que a gente está fazendo com o nosso ministério. Então, eu gostaria, Marta, começando por você, o que você tem aí para deixar para nós, né, de recado aí, para nós, trabalhadores? Eu estava aqui pensando que o tema da nossa live é trabalho e bem-estar, não é? E tem uma conexão profunda, pelo que a gente viu dessa conversa, entre trabalho e bem-estar ou trabalho e mal-estar. Não é? Então, o que vai definir se é o bem-estar ou se é o mal-estar? Um pouco vai da gente mesmo, né? Da nossa postura. Mas não é só a gente, porque senão o trabalhador não adoeceria em função do trabalho. É um conjunto de fatores. E mais a gente está percebendo que aquela dualidade entre patrão e empregado, um sendo inimigo do outro, e aquele conflito eterno entre capital e trabalho, hoje ele está mais fluido, né? Ele está mais líquido, né? Ele está mais borrado mesmo. Eu vejo muitos pequenos empresários quase que na situação de simbiose com os seus trabalhadores. E vejo altos executivos sendo altamente explorados, a ponto de muitos adoecerem, morrerem por jornadas excessivas. Então, eu percebo que existe um ambiente talvez mais fecundo do que nunca para o diálogo, para o entendimento, no sentido de que eu preciso de você, porque eu preciso da fonte de trabalho, mas eu também preciso de você, porque eu preciso de alguém para me ajudar a produzir e manter a empresa funcionando. Então, é uma relação de necessidade mútua, muito mais do que de conflito. Então, eu vejo o futuro do direito do trabalho como um direito de busca ainda de equilíbrio, mas não com o seu inimigo, mas com o seu, vamos dizer assim, a outra face. Eu forneço o meu trabalho e você fornece o meu pão de vida, o meu meio de vida. Eu preciso do seu trabalho para manter a empresa em funcionamento. E nessa questão do compliance, pegando o gancho na resposta super interessante da Luciana, eu também fiquei pensando se, além da cultura de compliance, de cumprimento
pura e simplesmente, que já é muita coisa, poderia ser incluído um viés de uma escuta dentro da própria empresa. Eu vejo, por exemplo, nas organizações internacionais, existem um sistema de mediação interna que é um filtro fascinante de conflito. Porque quando a gente fala de adoecimento, de burnout, de caroço, de morte por excesso de trabalho, essa é uma face. A outra face é o aumento do conflito, ou a intensificação daquele conflito que é mínimo e que, de repente, vira gigante. Então, talvez essa cultura de comunicação, para pegar o viés da Isabela, possa contribuir para um melhor entendimento. E muitas vezes essa comunicação precisa de um facilitador, que seria o mediador. Então, eu vejo o futuro do direito do trabalho como um direito de equilíbrio, mas que precisaria de um instrumento que poderia ser o judiciário, mas poderia ser ter outros instrumentos de facilitação desse entendimento, quando houver algum conflito, ou mesmo para prevenir conflitos. Na verdade, essas questões, né, esse espaço de conforto no ambiente de trabalho é aquilo que a gente busca, né, o tempo inteiro. Eu acho que o que permeia hoje em dia nas relações é a perversidade mesmo do sistema capitalista em face ao trabalhador. E aí falando de um modo bastante geral, né, porque eu tenho casos e tenho casos. Isabela, manda um recado aí, você como comunicadora, depois dessa experiência toda aí, já falou muita coisa importante para a gente, mas como que a gente podia encerrar essa noite? Qual que é a reflexão para a gente encerrar essa nossa conversa aí? Andréia, eu vejo que o trabalho entre RH, compliance, ele vai ser fundamental para que líderes e liderados, empregados e empregadores consigam falar aquilo que já está sendo falado, mas não é ouvido. Então, compliance, RH, líder, liderado, precisam falar a mesma língua, porque, na verdade, eles se falam, mas eles não se ouvem. Quantos conflitos seriam evitados por uma conversa? Quantos problemas de saúde, traumas, afastamentos, quantos custos para todos seriam evitados por uma conversa? É por isso que essa nossa conversa ela é muito importante. Eu quero me colocar à disposição de todos vocês para que a gente una forças. Nós já passamos por outros problemas relacionados à saúde e trabalho que não eram dignos de pautas positivas. E hoje, a OMS já disse milhares de vezes, falar sobre saúde mental é uma pandemia, é prioridade. E aí eu pergunto, quando falar de saúde mental não é prioridade? Então, se nós vivemos casos muito drásticos com a Revolução Industrial, mas a dor era física e eu tinha que parar porque eu não conseguia mais trabalhar, agora com a Revolução Cognitiva, a perda, ela vai provocar outras epidemias. Então, como vocês, advogados, vão lidar com o excesso de trabalho que vai acontecer após o fim do isolamento? Por quê? Não é porque as pessoas vão querer brigar mais, é porque as pessoas viverão as suas várias epidemias. Hoje a gente vive uma pandemia, Covid, mas eu acredito que nós veremos várias epidemias, né, com a depressão e com outros problemas. Eu não vou aqui dar nome aos bois. Aí, como a Marta disse, a gente não precisa ser inimigo de ninguém. Empregado e empregador, é assim, nós estamos trocando o nosso talento, a nossa vocação, por dinheiro. Então, essa troca, quanto mais genuína for essa conversa, melhor. Na prática, eu quero dizer o seguinte. O médico que eu fui participar, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, num evento com 2.000 pessoas, ele disse assim, vocês sabiam que até o século XVI não tinha bactéria? Aí todo mundo achou super estranho, né? Como assim, doutor? Faltou na aula? Aí ele falou, porque até o século XVI não tinha microscópio.
Então, os médicos se recusavam a acreditar que algo que eles não viam poderia matar. Eu acho que hoje, no caso, para as doenças ocupacionais relacionadas à saúde mental, a gente está vivendo isso. Quando os advogados, quando os especialistas incluírem um simples exame de cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso for mensurado por 1 ano, 2 anos, o nexo causal ou com causa, não sei como é que seria o exemplo, vai ficar muito mais fácil de você visualizar aquilo que ninguém está vendo ou ninguém quer ver. Então, eu como comunicadora, de novo, acho que esse encontro ele é valiosíssimo. Quanto mais falarmos, mais as pessoas vão se reconhecer. Porque senão eu acho que só a minha dor ela é única, e não. E quando nós falamos sobre as causas, as consequências e as superações, a história muda de figura e a gente traz o assunto saúde mental, trabalho e bem-estar para a pauta positiva. E não como aquele, lá vem, né, o compliance agora falar sobre isso. Não, nós temos que falar sobre isso, porque prevenção é muito mais barato do que tratamento. Aí as empresas entendem os números e a conversa fica mais fácil. Oh, com certeza. Rita, e aí, como nos cuidar? Eu acho que ela falou uma coisa, né? Elas todas falaram muito importantes, mas essa questão da doença, é importante pensar que ela é um sintoma da falta de fala, né? Muitas vezes ela é a expressão de um pedido, ela é um pedido, né? Ele é um sintoma da falta de escuta, ele é um sintoma, como ela falou, que se tivesse uma conversa, como diz a Marta, um mediador que nada mais é do que aquele que escuta de forma imparcial, né? Que não coloca dois lados, pelo contrário, é uma relação terciária. Então, é isso que eu acho que a gente tem que pensar. O dia que o próprio RH de uma empresa também tiver esse lugar, né? Um dia, eu acho que vai ficar muito mais fácil de estabelecer o diálogo, porque ainda falar de saúde mental ainda é problemático. Quando você diz na sua empresa que você está deprimido, não é uma coisa simples. Né? Não é um acolhimento, não é uma... Agora, quando você pifa, aí é diferente. Né? Então, assim, quando a empresa entender que tem algo que, como ela falou, fica mais barato você tratar antes, você cuidar, no sentido de prevenir, do que você tratar. Aí a conversa vai ficar outra. Mas já está provado isso, né? Pois não. Já está provado que é mais barato prevenir do que remediar. Mas Marta, a ideia de prevenir a saúde mental é diferente de prevenir a ler, porque você bota o computador numa posição certa, você põe a altura da mesa numa posição certa. Mas a doença mental também é lesão por esforço repetitivo, porque é a repetição constante da nossa ação que nos faz mal. Né? Então, é outra via, mas ela é mais difícil de ser vista e mais difícil de ser trabalhada, porque não adianta você colocar jogos na sua empresa, colocar horas de descanso na sua empresa, se você não tiver escuta, não adianta. Né? Pelo contrário, eu acho até piora, porque você acha que você está cuidando muito bem, né? Que você está tratando seus funcionários muito bem, olha, eles têm até televisão para escutar, né? No meio do trabalho, e de verdade você está dando um verniz naquilo que deveria ser tratado e não é. Luciana, prossiga. Não, realmente faz muito sentido isso que ela estava falando. Não adianta também colocar televisão, jogos e massoterapeuta, tudo no ambiente de trabalho, porque senão você até cria uma maquiagem. O canal de escuta, ele realmente é fundamental. E tem que ser efetivo, tem que ser monitorado, as pessoas precisam realmente ser ouvidas. Empatia, gente, eu acho que assim, antes de qualquer outra coisa, sabe? É a gente realmente aprender a se colocar no lugar do outro, enxergar o mundo sob a perspectiva do olhar do outro. Acho que isso é que vai nos fazer amadurecer enquanto sociedade. E realmente, quando a doutora Marta muito bem colocou aí essa questão, essa dicotomia do trabalho versus capital, que é algo que a gente tenta o tempo todo desconstruir, eu acho que isso responde muito bem àquela minha indagação de qual é a vida que nós tanto queremos proteger e queremos cuidar nesse período, né? Uma vida em que o trabalho não precisa ser inimigo do capital. Eu acho que isso já seria aí um grande caminho para uma mudança de paradigma, uma construção de um novo normal. Andréia, já é minha última fala, né?
É. Então tá, então porque eu não posso perder a oportunidade de lembrar que hoje, dia 18 de maio, é considerado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E é uma data que é muito importante a gente refletir sobre ela, principalmente nesse momento em que a nossa democracia passa por tantos períodos de crise, né? Então, eu só queria lembrar dessa data e agradecer a todos os profissionais que lutaram no passado e que contribuíram tanto, né, assim, pela construção de um direito à saúde mental mais digno para milhares de pessoas que já sofreram muito por conta disso no passado. Aí, mais uma vez, eu quero só agradecer a oportunidade, dizer que eu passaria aqui a noite toda conversando com vocês, que eu já quero esse grupo para sempre. E espero que a gente possa nos reunir outras vezes e que esse grupo prossiga com novos trabalhos, porque eu acho que realmente a gente vem com muita demanda nesse novo momento aí que surge depois da pandemia. Nós aqui agradecemos a contribuição e a lembrança da data de hoje tão importante, que não foi escolhida de propósito, porque, na verdade, quando agendamos, nem sabíamos desse episódio, né? Mas, com certeza, eu acho que essa live possibilitou esse encontro de pessoas, algumas que a gente já tinha tido oportunidade, outras não, mas que vamos prosseguir, né? Se Deus quiser. César, e aí? Como que ficamos nessa história? César, não estamos ouvindo. Seu áudio Primeiro, agradecer a vocês, todas que estão aqui no presencial e todos e todas que estão fora, aprender muito. E principalmente o que eu tenho pregado e acredito que nós temos que ter menos linguagem agressiva, nós temos que desenvolver muito as linguagens de convivência, de compreensão com o outro e com a outra. Eu sou um pacifista, Gandhi é um dos que me influencia muito, embora ele liga corretamente, não confunda ser pacífico com ser passivo, e faz uma diferenciação muito grande. Mas eu queria encerrar falando de um exemplo que eu tive, mesmo com linguagem não agressiva, mesmo com linguagem pacifista. Uma vez eu estava em um jantar em que, depois de uma palestra com várias pessoas, e tinha acabado de ser aprovada a emenda constitucional que concedia alguns direitos para as empregadas domésticas. E era uma mesa com poder aquisitivo muito alto. E quando esse assunto entrou, acho que de forma altamente grosseira se falava contra essa emenda. E as pessoas diziam que era um absurdo, como é que ia poder fazer agora com as empregadas, direitos iguais, como é que pode? E foi uma conversa, e eu muito impaciente, não queria estragar a festa, e insistiam nesse assunto, até que um momento chega um garçom com um vinho. E quando vai abrir o vinho, eu disse para o garçom, companheiro, não abra esse vinho. E disse, vamos fazer uma proposta, você não abre esse vinho e o companheiro que chamou o vinho paga a melhor empregada doméstica, porque o preço do vinho pagaria 1 ano da diferença da empregada doméstica. Talvez é isso que, quando a gente fala da linguagem, precisa compreender também o outro, precisa compreender a outra pessoa que tem necessidade, precisa compreender que, às vezes, voluntariamente, não se consegue chegar à linguagem do outro, quem tem em si mesmo e se acha no direito de ter a propriedade das coisas e das pessoas. Então, diante desses casos, acho que o direito tem um papel muito importante, a magistratura tem um papel muito importante, os psicólogos têm um papel muito importante, porque tem que mostrar às pessoas que as pessoas são absolutamente iguais, nascem absolutamente iguais. E também os jornalistas têm um papel muito grande, porque ajuda a informar, a informação é a melhor forma que nós temos para mostrar para as pessoas que as pessoas não são diferentes, apenas nasceram em lugares diferentes ou tiveram oportunidades diferentes. Então, acho que o diálogo é a forma de maior construção, mas, às vezes, quando o diálogo não serve porque o outro não quer escutar ou não prefere não escutar, nós temos que usar os mecanismos que a história nos ensina de convencimento. E é justamente por isso que vocês, mulheres, que são, repito, meus paradigmas de luta por igualdade, nos ensinaram no passado, quando disseram que são iguais. E, ao dizerem que eram iguais, encontraram ouvidos e vozes que não compreendiam e mataram várias delas, prenderam várias delas.
e acusaram várias delas, como ainda acuso algumas que são mal amadas, falta-lhes homens, porque acha que para a mulher ser alguém tem que ter um homem de companhia. Mas acho que a linguagem mais moderna é sempre do diálogo. O diálogo constrói, e ele devemos sempre louvar de forma pacífica, mas não passiva. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Obrigado por terem me ensinado bastante na noite de hoje. Bom, então, já encerrando, eu havia, dentro da minha organização de live, né, feito um roteiro e tal, mas aconteceu, né, foi para além. Eu acho que as conversas foram se encaixando, eu fui entrando na live e as pessoas foram compreendendo e eu acho que ficou uma coisa só. Mas eu vou pedir licença aqui só para esse finalmente, porque realmente eu não tinha ensaiado o que eu disse durante a live, mas o que eu escrevi é perfeitamente compatível com aquilo que a gente colocou. Atualmente, no mundo do trabalho, experimentamos os reflexos desse mandado à felicidade. Todos nós temos que estar sempre felizes, bem aparentemente, nos relacionando bem e sempre prontos para competir. Não há lugar para tristeza. A tristeza é contraprodutiva. Os trabalhadores que se apresentem tristes são identificados e excluídos para que não contaminem o ambiente, concluindo-se pelo trabalhador ideal, aquele que aceita tudo, adapta-se, mostra-se pronto a cumprir todos os mandos e desmandos do chefe. Não há opção, é aceitar ou aceitar. Diante desse quadro perverso que o sistema econômico mundial nos apresenta, agravado pela pandemia do coronavírus, só nos resta uma saída, enquanto cidadãos: solidariedade. Eu acho que a noite de hoje se resume na ajuda mútua para amparar aqueles que precisam, dividir com aqueles que não têm e defender os vulneráveis, fazendo cumprir a lei. Eu acho que isso resume muito bem o recado que cada um e todos, né, tentamos mandar aqui. Eu quero agradecer imensamente à Mate, na pessoa da Cássia, pela confiança de ter me delegado essa condução, a condução dos trabalhos de hoje. Agradecer imensamente Marta, Isabela, Rita, Luciana e César pela contribuição, né? Aos estudantes de Direito que nos prestigiam aí, muitos alunos, né? Espero que estejamos todos juntos em breve para celebrar a vida. E não deixem de seguir o canal da Mate, tá? Essa live de hoje já está disponível, bem como outras tantas que já foram feitas e outras que virão. Muito obrigada, meu boa noite e fiquem bem. Até mais. Boa noite a todos. Obrigada. Até mais.